Muito boa noite, meus queridos alunos. Vamos dar início então a mais uma aula do nosso planejamento de TCC, ok? Bom, na aula de hoje a gente vai dar início então às técnicas de pesquisa, tá? Então nós caminhando aí pelas bases tecnológicas da Ementa, né? Então nós já vimos então os cenários macro e micro, né? Já vimos quais temas teriam relevância para você desenvolver um trabalho científico, falamos de avanços tecnológicos, de tendências, né? Tudo isso ajudando vocês a escolherem um tema para o trabalho, né? Inclusive já passei até uma atividade sobre isso. Então, continuidade aí, a gente vai entrar agora nas técnicas de pesquisa, ok? Então, aonde e como buscar informações para o trabalho. Tá? Quanto melhor for a fonte de pesquisa que vocês tiverem, mais confiabilidade vai ter o trabalho, mais enriquecido será os seus argumentos, ok? Então, hoje na nossa aula a gente vai ver então aonde buscar essas informações. Bom, então o recheio aí do trabalho. Olha, nós temos então dois tipos, ok? Deixa eu pegar meu marcador aqui. Bom, nós temos então dois tipos: a pesquisa indireta, com documentação indireta, tá? Que é pesquisa documental, pesquisa bibliográfica. E nós temos documentação direta, que seria a pesquisa de campo, a pesquisa de laboratório, observação, entrevista, questionário. Na nossa aula de hoje, a gente vai tratar esse primeiro tópico aqui, tá? Depois nós vamos falar de citação, em uma outra aula. Aí só depois a gente vai pular então para cá, para essa documentação direta, tá? Então hoje a gente está aqui ainda nessa documentação indireta, falando sobre pesquisa documental e sobre pesquisa bibliográfica. Bom, então o que é então, né, esse tipo de pesquisa? É o tipo de pesquisa que você vai fazer em livros, periódicos, revistas científicas, internet, porque a gente não pode mais ir na biblioteca. Então, acredito que a grande maioria vai recorrer aqui à internet, que é também o que a gente combinou no início das nossas aulas, né, que já que a gente não estava no laboratório, a gente ia aproveitar então esse tempo da suspensão da atividade presencial para a gente fazer a pesquisa então do trabalho e dar uma adiantada, né, no nosso TCC aí, tá bom? Então a aula de hoje é super pertinente, ok? Então falando sobre onde que vocês podem pesquisar. Olha, nem sempre você encontrará livros e revistas sobre o mesmo tema do seu trabalho, tá? Então você está fazendo lá sei lá, a motivação dos colaboradores. Tem livros específicos de motivação no trabalho? Tem livros específicos. Mas se você pegar um livro sobre administração de recursos humanos, também vai ter, tá? Então também é aquilo que eu estava falando para vocês de sair do macro para o micro, do micro para o macro, quer dizer, do menor para o maior, né? Então expandir, você expande a área. Então você não achou mais naquele pequeno, naquela área, naquele foco, então você amplia. Então você vai procurar, então com certeza sobre motivação você vai achar em RH, tá? Você vai achar em alguma coisa sobre líderes, então está envolvido então com liderança, tá? Então você vai procurar, tá, em temas que não são específicos do seu trabalho, mas que você vai achar alguma coisa relacionada sobre o seu tema, tá? Então você tem que pensar nisso também. Você não está achando mais o específico, então você parte para procurar então sobre outros temas que você acredita que ali então você vai achar, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Então, quando você vai na biblioteca, tem um livro lá bonitinho, você tem certeza que você pode usar ele, se ele não for um livro muito antigo, que é uma fonte confiável. Okay? Ninguém então vai duvidar. Aquilo tem uma editora, passou por várias revisões, ok? É um autor então conhecido. Mas e aí quando você está pesquisando então na internet? Quando você está pesquisando na internet, você tem que ter uma preocupação um pouco maior com relação à confiabilidade do artigo que você está buscando, tá?
Então você olha lá, se o artigo que você pegou na internet indica a origem, a autoria, né, quem que escreveu, em qual meio que ele foi publicado, então se aqui o site é um site confiável, ok? Por exemplo, uma notícia, você vai pegar notícia na Folha de São Paulo, você vai pegar uma notícia em algum jornal que tenha uma reputação, né? Você não vai pular uma notícia que você viu no seu Insta, você viu no seu Face, alguma coisa que alguém postou ali, você vai inventar de colocar isso no seu trabalho, tá? Então, isso não são fontes científicas confiáveis. Bom, isso daqui eu já acabei falando, né? Nos livros impressos é mais fácil de se confirmar a veracidade das narrativas. Olha, por falar em sites de internet, toma muito cuidado com esse Wikipedia. Então ele vai aparecer lá em uma das primeiras sugestões de pesquisa que você bater lá no Google. Mas ele não é aceito em nenhum tipo de trabalho científico, tá? Trabalho científico é isso que nós estamos fazendo. Então a gente não está escrevendo um texto qualquer, não, uma narrativa, nós não estamos escrevendo um romance, nós não estamos escrevendo uma ficção, nós não estamos escrevendo nada disso, nós estamos fazendo um trabalho científico, é por isso que ele tem que ser documentado, tá? É por isso que você tem que ter essa preocupação aqui de onde você vai pegar informações confiáveis para inserir no seu trabalho, tá? Então, Wikipedia, não, tá? Não peguem nada de Wikipedia e nem de sites do mesmo tipo. Qual que é o problema do Wikipedia? O Wikipedia ele não revela quem que é o autor que escreveu aquilo e qualquer pessoa pode entrar no artigo e editar. Então a pessoa pode simplesmente entrar lá e mudar o texto que o autor escreveu primeiro, vai lá e muda aquilo lá e salva e pronto, não tem revisão, não tem nada, que já fica salvo lá. Ok? Aceita qualquer coisa que você escrever lá, então não confie. Cuidado com alguns blogs, ok? Você vai pegar um blog de uma pessoa que escreve para o Estadão, que escreve para a Folha de São Paulo. Não, você vai pegar o blog de um CEO de uma empresa, ok? Então esses, beleza, você pode pegar, mas você vai às vezes pegar um blog de uma pessoa que ninguém conhece, então aquela pessoa não tem experiência no assunto, não tem conhecimento, e alguém que quis dar um palpite foi lá no blog e postou lá qualquer coisa lá. Então isso também não é confiável, tá? Bom, olha, data da publicação, se for um trabalho muito antigo, tá? Então tem alunos aí que estão fazendo sobre tendências. Você está escrevendo sobre tendências da administração, do RH ou qualquer coisa do tipo que seja novo. Então você toma muito cuidado para você olhar a data de publicação daquele documento, daquele artigo, daquele material que você está lendo. Tá bom? Sempre salve o endereço digital do site, isso eu já falei para vocês, porque vocês vão ter que citar de onde vocês tiraram. Ok. Bom, então, professor, já que o Wikipedia não pode, aonde então eu vou pegar, né? Pode pesquisar lá no Google, lá no Bing, mais tudo que tiver lá, você vai pesquisar, ok? Vai achar, você então tome as orientações do slide anterior. Olha se aquele material é de um site confiável, olha se tem algum autor que escreveu. Às vezes você não acha o autor, tá? Mas dependendo do site, se for um site bem confiável, que escreve mesmo sobre aquele assunto, aí você pode então colocar a sua citação do site, ok? Mas aí considerando que o site goza de muita confiança, né? Ninguém vai duvidar daquele site, um site que tem um certo prestígio talvez. Ou você pode fazer uma busca mais direcionada. Então esse aqui é o Google também, tá? Mas vocês sabem que o Google ele tem várias plataformas. Então tem lá o Google Maps, tem lá o Google Imagens, tem lá o Google Tradutor e nós temos o Google Acadêmico. O Google Acadêmico ou Scholar Google, ele é específico para você procurar artigos científicos. Okay? Então esse daqui vai vir tudo mistureba. Tudo quanto é tipo de coisa, você procura lá, você vai achar. Você pode usar, não estou proibindo.
desde que você tome cuidado. Esse daqui já é uma presunção bem maior, tá? Porque ele só vai trazer artigos científicos. Esse só traz artigo, tá? Então é uma fonte bem confiável, que inclusive ele mostra o número de vezes que ele foi citado. Então a pessoa vai fazer um outro artigo científico e ele vai lá e cita aquele. O Google Acadêmico, ele marca. Então, quanto maior o número de citação que estiver mostrando lá, mais confiável, melhor é o trabalho que você está lendo, tá? Bom, aqui está o endereço do Google, né, para você que queira pesquisar. Se você entrar nesse Google aqui e colocar Google Acadêmico, ele já vai trazer, tá? Então, olha aqui que interessante, né? Então, eu tirei lá um print de tela, eu entrei lá no Google Acadêmico. Então, eu digitei lá indicador de desempenho. Aqui eu poderia especificar um pouco mais. Porque, olha, aqui ele já trouxe gestão da qualidade total, logístico, olha, como direcionadores de valor. Tá? Então, ele trouxe aqui eu poderia ter que especificado um pouco mais. Mas ele já trouxe, ó. Então, se eu estou falando da qualidade total, posso clicar nesse primeiro, que está em inglês, tá? Depois nós temos esse aqui em português. Aliás, eu acho que eu cliquei na próxima tela, foi nesse mesmo. Nós vamos ver. Bom, o que é o interessante aqui? Estão vendo aqui, ó, citado 156 vezes, 71 vezes, 115 vezes. Entenderam? E olha, todos são artigos. Inclusive é bom para vocês terem uma noção. Isso aqui é um modelo, né? Qualquer um desses que vocês clicarem aqui, eles são artigos científicos. Esse daqui é do Cielo. O Google ele é um site de pesquisa, então ele pesquisa nos sites. Esse Cielo é um site também que ele é específico para artigos científicos. Então você entrar direto no Cielo e procurar lá, você também vai achar. Tá? Alguns são privados, alguns você tem que ter assinatura para entrar. Mas esse Cielo aqui eu sei que ele não é privado, ele não é particular, ele é público. Ah, e olha aqui que interessante, você pode filtrar por data. Tá vendo como é importante a data do artigo que eu falei lá? Então eu quero só os mais novos de 2020, eu vou clicar aqui. Não, meu tema não é tão, eu posso pegar 2019, 2016 e ele para em 2016, ó. Depois mais para baixo você tem que clicar aqui e pesquisar o ano específico, porque a maioria do pessoal vai querer os mais recentes, tá? Olha aqui, para classificar por data. Bom, então eu cliquei lá, olha, indicador de desempenho para a gestão da qualidade total. Ah, sim, ele trouxe em inglês só o resumo. Então, olha, ele tem DOI. DOI é uma certificação também. Isso daqui já é muito bom, poucos artigos possuem isso daqui. Como se fosse aí o RG do artigo, tá? Então ele trouxe os autores, olha. Então esse aqui foi escrito por Roberto, Antônio e Pedro Luiz. Então aqui é uma coautoria. Traz aqui uma breve resumo da qualificação aí dos dois. Uma breve biografia aí, ok? Vamos ver o que mais tem de interessante. Bom, já falei, vocês podem entrar direto no site do Cielo também, não tem problema nenhum, tá? Bom, aqui galera, eu poderia, na verdade, eu tirei uma parte, não vou pôr o artigo inteiro aqui no slide, mas só para vocês verem como que realmente o formato dele vai ser parecidíssimo com o que vocês vão fazer, tá? Então tem lá, olha, o resumo, você lê o resumo, você já tem uma noção do que vai falar o artigo. Lembra que eu falei para vocês que uma das partes mais importantes que vocês vão fazer no final, tá? Então aqui você tem uma noção geral do artigo todo. E aí aqui tem ele em inglês. Olha, as palavras-chave que também vai ter que ter no trabalho de vocês. Bom, e aí ele vem introdução e todo o resto. Então eu aconselho, já entrem, dêem uma olhada, já pesquisem o tema de vocês, para vocês já terem então uma noção
Bom, além de fazer a pesquisa, né? Você já tem então um modelo de um artigo, como que é um artigo na área de vocês. Não é para copiar o artigo todo, não, que a gente descobre, hein? Eu estou dando aula de planejamento e recrutamento de seleção, passei uma atividade para uma aluna. Óbvio, não vou falar quem é, né? Mas a aluna foi então e plagiou. Então toma cuidado. Você pode falar qualquer coisa, você pode colocar, desde que você indique no trabalho que aquilo não foi você que escreveu, que você pegou de outra pessoa. Você pode pôr, não tem problema. Desde que você indique, que é inclusive que nós vamos falar na próxima aula, tá? Então não percam. Então como que eu vou pôr todo esse material dentro do meu trabalho? Tem umas regrinhas, tá? Muito importantes. Se você não observar essas regras de citação, então você colocar um trecho lá, um texto no seu trabalho, você não citou, isso é plágio, tá? Então você tem que indicar que aquilo não foi você que escreveu, que você fez uma pesquisa e você colocou aquilo no trabalho, tá? Pode ser feito, mas dentro das normas de metodologia. Então não percam a próxima aula, ok? Aqui me despeço no vídeo. Na plataforma eu continuo ainda tirando dúvidas e atendendo vocês, ok? Então galera, um abração, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite.